Graça e paz a todos. Temos meditado sobre aspectos da pedagogia de Deus e dentre esse o conceito que trazemos para a importância do exercício da nossa fé. Hoje eu quero meditar com você sobre o conceito da aliança, porque todos nós fazemos parte da nova aliança. Esses dias eu trouxe para a nossa reflexão como se forma o conceito, qual é a sua função e o seu papel no exercício da nossa fé. Falamos da ocasião do investimento de Deus na história para construir um conceito, e hoje, voltando os nossos olhos ou a nossa atenção para o significado desse conceito de sangue para a nova aliança. Desde o Egito, Deus vem construindo em nós essa relação, apontando para Cristo, quando ordena que Moisés passasse o sangue nos umbrais da porta dos hebreus para livrá-los do anjo da morte, e depois inicia ali em Abraão o derramamento do sangue, e vem ali no Êxodo 24 estabelecer então a ordenança através de Moisés. Quando o povo iria entrar na terra prometida, ele não só renova essa aliança, mas também estabelece uma ordenança, uma prática para o culto de Israel. E é por isso, irmãos, que a ceia é um memorial, para nos trazer justamente a memória, nos fazer voltar ao sacrifício de Cristo. E se eu trago no exercício da ceia com elementos que não me reporta ou não me remete ao sacrifício de Cristo e sua aliança, eu estarei repetindo um mero rito que certamente não terá mais o seu sentido original e perderá o seu significado para nós. Antes de tomar ou não a ceia, eu preciso saber que a ceia é um sinal do pacto da nova aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nós encontramos na Bíblia 4 pactos. Alguns teólogos preferem enumerar 7, mas os 4 básicos são o pacto adâmico, o pacto noaico, abraâmico, que se renova em Moisés e Davi, e no quarto, apontando para o quarto, que é a nova aliança. Na realidade, todos eles vêm apontando e convergindo para a nova aliança feita em Cristo Jesus, do qual todos nós gentios que cremos viemos a fazer parte. O pacto da nova aliança foi iniciado em Abraão, formalizado no encontro de Abraão com Melquisedeque no rei de Salém, o rei de Salém, quando Abraão traz ali os seus dízimos e Melquisedeque traz pão e vinho. Então não estarei falando, irmãos, sobre a teologia da aliança, mas o conceito de aliança. Qual é o papel do pacto? É formalizar um compromisso para se preservar um acordo. A teologia da nova aliança é explicada em Efésios e Hebreus 8 e 9. Em Efésios fica muito claro, a partir do capítulo 5, quando Paulo traz a analogia da aliança de Cristo com a igreja na figura do casamento. E se nós perguntássemos quais são as funções da aliança, eu quero enumerar 4 básicas. A primeira é a função legal. Para que se faça algo dentro dos parâmetros ou das condições do requerente. E no caso aqui, a vontade de Deus é estabelecida para que ele possa então cumprir sobre nós a verdade e a sua justiça. O pacto também ela tem uma função espiritual. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu, ou seja, para que obtivéssemos acesso à natureza de Cristo como nova criatura. Isso é mais esclarecido e esclarecedor em Hebreus 8 e 9. O pacto também tem uma função moral, acesso à justificação e perdão daquilo que nos condenava, no caso a lei. Ou seja, em Cristo nós somos também justificados dos nossos pecados moral. E também o pacto tem uma função psicológica, para que, uma vez empenhada a nossa palavra perante o testemunho público, tenhamos sentido de compromisso e referência. Temos percebido, irmãos, e vivido dias em que foi desconstruído o conceito de pacto ou de compromisso em várias esferas da sociedade, e que certamente já chegou
os efeitos dessa desconstrução também a nossa fé. Quando olhamos, por exemplo, para os tipos e modalidade de relacionamento de casais, percebemos que os relacionamentos não são mais formalizados. Logo, nos sentimos desobrigados de sustentar aquele relacionamento, porque não nos sentimos responsáveis por aquilo que não formalizamos. Nós não formalizamos compromisso quando não temos testemunhas, não empenhamos nossa palavra e, consequentemente, não estabelecemos um sinal, que é o que representa a materialidade desse compromisso. No caso da ceia, é o pão e o vinho. Antigamente, os hebreus não tinham cartório, mas faziam seus negócios e seus acordos perante os anciãos à porta da cidade, e para firmar os seus compromissos, um ficava com um dos calçados do outro, ou o bordão, ou até mesmo o cajado, até que se completasse aquele compromisso. Podemos perceber que essa desconstrução do conceito de compromisso está atingindo não somente relacionamento, mas os negócios, relação de patrão-empregado e até a relação de membresias para com a igreja. Há um grande número de pessoas que frequentam as igrejas atualmente, mas não firmam compromissos, não fazem aliança com a pública profissão de sua fé. Assim como a participação da ceia do Senhor deixou de ser um sinal da nossa participação do pacto de Cristo, sim, mesmo compreendendo que a nova aliança é pacto entre Deus e Jesus, eu e você, pela fé, recebemos esse direito de participar desse pacto por meio do sacrifício de Jesus. Quando esse conceito está sendo desconstruído sutilmente na história, e nós não percebemos isso, nós vamos abrindo mão de determinados compromissos. E quando falamos que esse pacto tem um aspecto legal, é para formalizar a nossa profissão de fé perante a sociedade. Nós temos aqui Mateus 10, 32, 33, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Falamos também sobre o sentido psicológico. Tudo aquilo que não marcamos data, horário, facilmente deixamos para lá ou adiamos. Isso é facilmente perceptível em pessoas que não conseguem cumprir seus compromissos. Elas vão aceitando justificativas, adiamentos e transferências de responsabilização. Dizem, eu gostaria de fazer isso, um dia farei aquilo, tal dia farei tal coisa, porém isso nada mais é do que autojustificativa para um futuro incerto. Esse compromisso é em primeiro lugar para comigo mesmo. Quando eu empenho uma palavra, eu estou estabelecendo comigo mesmo um compromisso e ratifico com os demais gestos e atitudes. Eu quero concluir hoje essa meditação lembrando do Salmo 25:14, que diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O pacto estabelece limites, referências e compromisso. Esse pacto com Cristo nos coloca na posição dos privilégios dos que fazem parte. Assim como um associado a determinado órgão tem responsabilidade e tem seu direito, também tem seus privilégios, assim somos nós por meio de Cristo Jesus. Quantas promessas e bênçãos estão reservadas aos que têm com Ele compromisso dessa aliança? Aliás, todas as promessas para a igreja na terra ou na história são chamadas de vontade preceptiva ou vontade moral de Deus. Todas elas estão condicionadas à nossa participação. Por exemplo, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Que nós possamos guardar, queridos, o conceito de pacto ou de aliança, porque se eu perder esse conceito, certamente as demais coisas perderão também o seu sentido. Fraternalmente em Cristo, Pastor Iago.